pandemia trouxe muitas consequências, todo mundo sabe. Ou melhor, continua trazendo muitas consequências, afinal ela ainda não terminou e os efeitos dela também não. Mas um resultado que chamou muita atenção é o crescimento no número de divórcios, gente. Aqui no Maranhão chegou a 79%, enquanto a média nacional ficou em torno de 30%. O que explica números desse jeito? O que faz com que as pessoas, durante um isolamento desse, cheguem a consequências como essas? É sobre isso que nós vamos conversar no programa de hoje e a minha convidada para essa conversa é a psicoterapeuta Evelyn Lindholm. Bom dia. Bom dia, querida. Chamei seu nome direitinho? Direitinho. Pronto. Então vamos começar. 79% de crescimento em número de divórcios. Sim, é muita gente, né? É muita gente. Isso é mesmo uma consequência da pandemia ou é coisa que já estava lá com a demanda represada, vamos dizer assim, e acabou acontecendo agora? Na verdade, as pessoas evitam se separar, né? Elas vão aguentando, às vezes, relações assim que não estão legais em função de uma série de habituações. Você tem distrações, né? Então, assim, tem o trabalho, às vezes tem a família, tem filhos. Muita coisa no dia a dia, né? Tem pessoas, você consegue, às vezes, dar uma saída para dar uma desopilada daquela relação, né? Mas a pandemia trouxe a convivência 24 horas. A convivência né? forçada. Aquela coisa ali, o confinamento mesmo, né? É um BBB só que dentro de casa, né? Gente. Então, inevitavelmente, aquilo que estava oculto pela rotina ficou bem visível pela convivência intensa. Então, daí eu posso concluir que são problemas que existiam, mas que no dia a dia eles passavam despercebidos porque a gente não tinha como dar tanta atenção a essa coisa, porque nós tínhamos várias coisas para tomar conta. Sim, Quando com tudo certeza. se concentrou só dentro de casa, a coisa pegou. É porque, na verdade, assim, imagina, Elda, você pega e passa o dia inteiro fora de casa, né? Você trabalha, faz suas atividades, tem suas responsabilidades, teu companheiro também, geralmente os dois hoje em dia trabalham, né? Isso. Então, assim, tem toda essa rotina e aí no final do dia só que vocês se encontram, às vezes para jantar, dizer o que teve de bom ou de ruim no dia, aí liga a televisão ali e acabou, né? Então, assim, dorme, acorda no outro dia, cada um vai para o seu lado. Passam, às vezes, um dia ou dois do final de semana juntos, de fato, integralmente. E, às vezes, até fazem atividades separadas, né? Verdade. Mas, na pandemia, você não tinha essa opção. A maioria das pessoas, de fato, saiu do seu ciclo social, saiu do seu ritmo de trabalho, saiu da sua rotina de fora de casa e passou a ter uma rotina integral dentro de casa. Então, inevitavelmente, você pensa assim, tá, mas e aí? Será que eu não poderia ter utilizado esse tempo de convivência para aumentar a intimidade? Era o que a gente imaginava que poderia acontecer. Ai, gente, as né? pessoas vão ter mais tempo livre para curtir o relacionamento. Na verdade, não tem essa de curtir o relacionamento, porque pensa bem, a maioria que parou de trabalhar fora de casa estava trabalhando dentro de casa. O que já é por si só mais estressante. Mais estressante, principalmente se você tem crianças em casa. Porque você não tem como controlar o ambiente como um todo. Então, o que acontece basicamente? Então, você está mais estressado, você não tem aqueles escapes emocionais que a vida, né, fora de casa pode te proporcionar. Muitos que antes tinham uma rotina de atividade física, por exemplo, o que diminui o estresse, já não tinham essa rotina durante a pandemia ou não conseguiram manter de maneira eficiente. Então, tu junta isso tudo, né? Estresse pelo ambiente de trabalho home office, a convivência dentro de casa em que, de repente, a tua parceira e você estão lá, os dois trabalhando em home office, mas tem que fazer o controle dinâmico da casa. E não faz barulho, e não sei o quê. E qual é o teu espaço de trabalho, qual é o meu? Ainda tem essa divisão, verdade. Não é? Imaginou os dois em home office. E aí, né? Casa. Então, assim, imagina isso dentro de uma convivência 24 horas. Né? Então, não é fácil, tudo não. aquilo que ficava, digamos assim, escondidinho pela rotina, pelas outras atribulações, ficou muito óbvio, né, na convivência 24 Quer dizer, horas. a gente acabou descobrindo no outro tudo aquilo que incomodava, mas que de alguma forma a gente deixava passar, porque ela não estava ali presente. Como você disse, a gente se encontrava à noite, normalmente. A gente sai de manhã, só volta à noite, né? Eu tenho a vantagem, eu almoço em casa ainda. Mas quem sai de manhã e volta de noite, quer dizer, tem um período muito curto, acaba não querendo estragar com coisas desagradáveis. Mas quando essa coisa desagradável começou a ficar de manhã, de tarde, de noite, aí não deu. Aí, nesse caso, é porque a relação não era segura, é porque o sentimento não estava bem alicerçado.
tem essa história ou é o dia a dia mesmo que faz o desgaste? A gente tem um outro motivo para esse número tão grande também. A gente teve, em função da intensa convivência familiar, um aumento também na violência intrafamiliar. Isso. Então, aqueles repertórios que já eram difíceis de você lidar de vez em quando, né, você teve que passar a lidar durante o dia inteiro. Então, quando a gente pensa nisso especificamente, e em todos os outros fatores da convivência, inevitavelmente a gente fica naquele pensamento do, tá, mas eu não poderia então ter utilizado esse tempo para aumentar de fato a intimidade, para de repente assim, voltar a conhecer o meu parceiro, né, conversar com ele, trocar novos momentos, porque assim, Elda, vamos lá, há 10 anos atrás, tu pensava justamente como tu pensa hoje? Nunca, né? Então, imagina numa convivência familiar, no dia a dia ali com teu parceiro, você esquece de fazer determinadas perguntas, né? Como por exemplo, qual é agora a coisa que tu mais gosta, o ritmo musical, a forma como tu estás pensando os teus sonhos para daqui a 5 anos. A gente não pergunta isso. É porque também eu acho que no dia a dia a gente não tem nem tempo, sabe? Se a gente está tão ocupado fazendo tudo em casa. E aí, por exemplo, a gente teve que dar folga para a empregada, a gente ficou com crianças dentro de casa, tendo que organizar todo esse espaço, que antes, às vezes, a gente não tomava nem conhecimento, nem quanto sabia mais... o que estava rolando. Não sabia nem o que estava rolando. Por exemplo, se você tem uma secretária eficiente em casa, você delega. Mas quando você passou a absorver tudo, não dá para olhar para o outro como se o outro fosse só o centro da nossa vida. Porque a gente tinha vários centros ali, criança, trabalho, casa, demandas pessoais e marido. E eu estou falando isso como se fosse só a mulher, né? Mas nós vamos falar sobre isso depois. Mas, assim, essas coisas muito evidentes não careciam dessa não sei se posso chamar essa palavra, romantização, desse cenário para a gente resgatar aquilo que a gente sentiu lá no começo? É porque, na verdade, as pessoas elas estão muito acostumadas a fazerem trocas, Elda. Então, assim, qual é a coisa que parece mais viável hoje em dia? Eu, por exemplo, eu sou terapeuta. Eu tenho um número até significativo de casais que procuram para terapia, mas geralmente procuram da terapia apenas no momento severo de crise. Eles não procuram, por exemplo, o autoconhecimento e o conhecer o outro durante o processo da própria relação, quando as coisas começam a ficar estranhas. Elas procuram quando já estão assim lá terminando a relação. E aí elas procuram e elas querem resgatar tudo aquilo que estava mágoa, problemas, traumas, traições, e querem resolver tudo assim em 2, 3 semanas de um relacionamento que dura anos. Então, verdade. Assim, o problema, só te interrompendo, é como se o problema tivesse levado anos para se instalar e você quisesse uma resposta a esse problema rapidinho. Isso. Então, o que a gente pensa, por exemplo, o que eu como terapeuta vejo muito claramente numa situação como essa a gente deixa a relação ir morrendo. E aí, quando ela está lá já, tu está quase sepultando aquela relação, diz, tu quer ressuscitar a força. Isso do caixão. Isso, tu quer ressuscitar a força daquela relação, mas sem, na verdade, estar com todo o preparo para fazer isso. Né? Tu quer entrar na situação do, eu te traí, então tu tem que me perdoar e tu tem que esquecer. Né? E tu tem que nunca mais falar sobre isso e nem me cobrar isso nunca mais. Então, se eu voltar até aqueles comportamentos que eu tive quando tu achou que eu estava te traindo, tu fica quietinha aí para a gente não voltar. Passou, não é mais. Para a gente não voltar a brigar. Então, assim, eu não resolvo de fato as coisas. E muitos casais acumulam silêncios. Tu me incomoda de uma determinada forma, eu fico aqui. Não sei o que, mas ele fez isso, ele fez aquilo e não sei o que mais. Quer dizer, eu guardo para mim uma série de emoções negativas que eu te responsabilizo por não atender às minhas expectativas. Mesmo que você não tenha dito que estava te incomodando e quais suas expectativas. Exatamente. Quando eu, por exemplo, pego um casal, isso é uma técnica que eu faço, quem estiver assistindo pode inclusive usar em casa. Fala aí, deixa eu aprender. Faço uma lista de desejos. Evelyn, mas como assim? Eu quero comprar um carro? Não. Uma lista de desejos emocionais. O que são esses desejos emocionais? Por exemplo, Elda, tu és uma pessoa que é carinhosa, então tu diz assim, eu quero receber carinho.
mas eu preciso que tu descreva o que é esse carinho. Porque carinho para mim pode ser o meu esposo me esperar para jantar. Isso. Carinho para ti pode ser o teu esposo te dar um abraço e te colocar no colo. Então, assim, o que é carinho? Às vezes eu posso, numa briga contigo, dizer assim, ah, mas tu não é mais carinhosa comigo. Tá, mas o que significa para mim o ser carinhosa? É eu fazer um cafuné? É eu te abraçar? Né? São as definições diferentes de uma mesma coisa para pessoas diferentes. Perfeito. Mas nós vamos continuar falando sobre isso no próximo bloco. Vou fazer um intervalo aqui rapidinho na nossa conversa para a gente poder absorver todas essas informações. E a gente volta logo, logo. Aguarda aí que é só um minuto. Já estamos de volta conversando aqui sobre o crescimento do número de separações durante a pandemia com a fisioterapeuta Evelyn Lindholmer, porque seu nome me atrapalha, eu fico olhando o papel. Mas sim, a gente estava falando nessa percepção diferente de uma mesma coisa. Sim. Essas listas, quando você faz, mesmo que você faça só na sua cabeça, elas costumam mesmo dar esse resultado, mas para isso você tem que conversar com o outro sobre tua lista e o que ela representa para ti, né? Com certeza. Aí já vai dar uma confusãozinha, né? Na verdade, assim, o que eu faço com essa lista, basicamente, é a gente expor a lista de um para o outro e a gente achar acordos que funcionem para essa lista. Porque eu tenho casais que, por exemplo, colocam adjetivamente os mesmos termos, como, por exemplo, respeito, carinho, atenção, amor, afetividade, mas na descrição, no que significa aquilo ali para as duas pessoas, são coisas totalmente distintas. Mas é verdade. Então, eu concordo. acaba que, por exemplo, aquilo que era para funcionar super bem, quando eu digo assim, eu sou uma pessoa carinhosa, e tu diz, eu também sou. Eu digo, eu gosto de receber carinho. Aí tu diz, eu também. Mas se carinho para mim for uma coisa e carinho para ti for outra, a gente está falando coisas diferentes, né? É verdade. E para casais, normalmente, porque a gente acha, por exemplo, depois que está casado há um tempo, parece que os dois ficam iguais, que se um não faz o que o outro imagina que seja ideal, aquilo parece ofensa, né? Sim. Não lembra que a gente veio de famílias diferentes, criações diferentes, conceitos de vida completamente diferentes, certeza. que a gente só foi se encontrar lá no outro nível da vida, né? Mas só por falar, a gente falou assim, separação. A imagem daquela moça, enfim, estou divorciada, acho que rodou o mundo inteiro, parece, é só mulher que pede, está pedindo separação? Não, tem alguns homens pedindo separação, mas a gente tem que lembrar de uma coisa importante sobre isso. Homens pedem separação com menos frequência, em função principalmente do fato de que o status de estar casado traz para ele um status também profissional e social. Então ele tem mais dificuldade de, por exemplo, terminar um relacionamento, principalmente no que diz respeito a um casamento. Ele tem mais resistência a fazer isso. Tanto é que geralmente, e aí a gente vai entrar numa regrinha aí, geralmente o homem precisa de uma garantia de não solidão para conseguir terminar com tranquilidade o relacionamento anterior. Gostei desse não solidão. Para a gente não colocar outro termo, né? Homem não consegue ficar sozinho, é mais ou menos isso? Mais ou menos isso, mas assim, é porque o homem, ele tem uma percepção, porque assim, a gente vê geralmente a mulher entende a mulher é muito carente, a mulher entende que ela tem que estar no relacionamento e tal, e a gente até fala muito isso. Quando a gente vê uma mulher, por exemplo, de seus 30 anos, que não casou, não tem filho, a gente inferniza a vida dela, né? Tu ainda não casou? Mas tu não tem filhos, eu não sei o que, tarará. E o homem, a gente não cobra muito isso, né? A mulher é alargada aos 30 anos e o homem é o solteirão convicto, né? Solteirão, que quer aproveitar a vida, que quer viver a vida, né? Mas quando ele se junta, quando ele se une a uma mulher, principalmente no repertório familiar, ele tem maior resistência ao término. Porque, na verdade, o homem tem receio, tem fragilidades, assim como a mulher, por exemplo, tem fragilidades no sentido de não querer ficar só.
e geralmente ele vincula a separação ao ter alguém na expectativa, como eu disse, né, a certeza do não estar só. Quer dizer, deixa eu ver se eu vou traduzir isso aí da forma certa. O homem normalmente só pede separação ou só separa quando ele de alguma forma está envolvido já com outra pessoa? Na maioria das vezes, segundo todos os estudos que foram feitos a respeito desse comportamento específico, sim. Ah, tá. Pode acontecer dele, tipo assim, tô de saco cheio mesmo, já vou ficar livre, não quero mais. E e quero terminar isso Isso daqui. Funciona mais para a mulher. Isso. Estou de saco cheio, eu já não aguento mais. A mulher já geralmente assim, ela vê, ela que na verdade a mulher ela vai, como eu disse, engolindo os silêncios, né? E vai e fica naquela história do tenho que manter o casamento, né? A minha família espera que esse casamento dure, eu tenho crenças de que o casamento tem que ser para sempre, então eu não vou me separar. Fica feio, né? A mulher acha que fica feio para ela se separar, então tudo isso incentiva ela a manter o casamento, mas quando ela, tipo, fica de saco cheio mesmo, ela não precisa estar vinculada. Porque ela vai matando o sentimento dela aos poucos. Vai matando, né? Mesmo com toda essa liberdade feminina que a gente fala, que nós somos empoderadas, que nós podemos ser o que quisermos, que a gente pode isso, que a gente pode aquilo. Mesmo nesses casos, a gente reluta ainda em deixar uma relação, mesmo que ela não nos faça mais bem. A gente reluta mesmo em deixar? Com certeza. Até porque não existe apenas o medo da solidão, mas existe também essa crença íntima da mulher de que assim, ela tem que ser uma mulher casada, né? Ela tem uma referência positiva em estar casada. Tem até um conceito muito antigo que algumas mulheres ainda lá no consultório ainda escuto de vez em quando ser repetido, né? Do que ela se torna mais digna, né? Meu pai. Por estar casada, por estar vinculada a alguém. Então, tem o status, sim, mas tem a habituação, tem a dependência, tanto emocional, quanto financeira, quanto física até mesmo. Então, isso tudo faz com que as pessoas caminhem juntas por mais tempo, mesmo estando infelizes. E como eu disse, só procuram ajuda quando o negócio já está, como eu disse, né? Está lá no caixãozinho deitado, já a pessoa quer ressuscitar a força. Quer levantar o defunto de qualquer forma. Então, baseado nessas suas reflexões, a gente pode dizer que esse número não devia assustar. Não. Ele está só revelando uma coisa que já existe. Isso, que estava disfarçado na correria do dia a dia. A gente volta lá para o começo. Sim. Dizer que tudo isso aí estava lá dentro, não foi o vírus que trouxe. Não. Não, o vírus só fez vocês olharem para ele de forma mais... Vocês tiveram que enxergar. Gente, com isso, Evelyn, você acredita que ainda pode acontecer? Porque a pandemia ainda não acabou. Claro. A gente ainda tem muita restrição. Claro que está tudo liberado. Ou agora, com essa liberação, essa flexibilização, vamos dizer assim, esses números tendem a cair ou estacionar? Eu acho que a gente ainda vai ter um reflexo disso, sim, porque na verdade, assim, foi muito tempo de reclusão, muito tempo, né, disso. Então, vamos lá. Aquilo que às vezes uma relação vem sendo construída e destruída com o passar dos tempos e que a pandemia revelou problemas que estavam lá instaurados dentro daquela dinâmica familiar ou apenas do relacionamento mesmo, porque a gente está falando de separação, mas a gente também não imagina o número de namoros e relacionamentos que findaram também nessa época, que a gente não tem os dados estatísticos porque não vai para o registro. Não vai para o registro oficial, Ninguém verdade. Coloca lá, terminou o namoro, né? E aí vai calculando. Quanto tempo tu passou junto, né? Mas aí eu vou te falar uma coisa, muitos namoros começaram na pandemia. Exatamente. Aí já é outra coisa mais... Sabe por quê? E eu vou te dizer por quê. Pela carência. Justamente pelo isolamento. Mas seria um namoro online nesse caso? Um namoro online, mas aí eu vou te dizer uma coisa, muita gente fugiu aí desse confinamento da pandemia, começou relacionamentos e se encontraram e ficaram e tudo mais. Isso é o lado bom. Sim, muitos relacionamentos começaram também nesse momento. Agora, o perigo de você começar um relacionamento na carência é você começar tendo escolhido errado.
porque o relacionamento virtual é o melhor que existe melhor que para você existe. disfarçar um monte de coisas, né? Você online, virtualmente, Gente, você você é é quem você maravilhoso, quer. claro. Se dá para ser até fisicamente diferente. Dá para ser tudo que você imagine quiser. as qualidades que eu não Sim, vou passar, claro, né? claro. Aí o efeito vai ser o contrário. Quando a pandemia acabar, quando o isolamento acabar, que começar a Que se as conhecer, pessoas vão ficar aí lá a coisa se vai conhecendo, pegar, né? aí que você vai conhecer de fato a pessoa. É como basicamente, tu já viste como as pessoas até falam assim, olha, se você tiver com fome não vai fazer compras no supermercado, não tem isso? Isso basicamente é o que eu Não vejo, faça compra com fome, é ótimo. vejo que aconteceu na pandemia, o pessoal com fome, né, com fome, carente, é. e foi comprando o que estava O que lá estava disponível. disponível. Então, não é exatamente o que você escolheu. Não é, era o que estava lá. Perfeito. Não é, na verdade, aquela pessoa que estava dentro dos seus critérios de avaliação, né? A gente tem os nossos quesitos mentais, Isso, né? tem. Mas a rede social e a internet e as redes de relacionamento, elas mascaram muito dessas características. Então, teve muita gente adotando, comprando coisas na Gato prateleira por lebre, do supermercado porque estavam né? com fome, porque né? o supermercado está oferecendo só determinadas mercadorias. Não dava para fazer uma escolha muito consciente, não. Não dava para fazer né? seletividade, não. Agora, essa escapulida que você falou aí do confinamento nem valia para os casais, porque se fossem fugir, eram os dois juntos para sair para algum lugarzinho. Quer dizer, continuava aquela Junto. aglomeração de dois, Isso. se você pode chamar isso, era o aglomerado para onde a gente ia junto, né? Sim, Por exemplo, abriu o restaurante, quem ia? O casal. Não dá? Porque você saía antes com a amiga, você ia com alguém fazer... Quem tinha amante teve que abandonar na pandemia, né? Porque que desculpa que tu vai dar para encontrar amante? Pois é, então esse argumento de ter uma amante não vale mais pro fim do casamento. E vou te dizer uma coisa, muitos relacionamentos que têm amantes e as pessoas que mantêm relacionamentos assim, quem está do lado de fora da relação, não percebe que muitas vezes ela está sustentando a relação do casal. Isso já é outra coisa que nós vamos ter que... É um negocinho legal de conversar Esse vai também. ser um capítulo inteiro de uma entrevista. É os escapes do dia a dia que passaram a não existir. Lá a gente volta de novo para aquela história do começo. E aí, se eu não tenho algo que, digamos assim, dentro da minha relação eu estou sentindo falta e eu busco isso num relacionamento fora, pandemia, tu não estava conseguindo fazer isso. E aí faltou a relação fica óbvia. Quer dizer, faltou um pilar naquela história, né? Era como se tivesse 3 pilares, né? Faltou uma, casa desabou. Caiu tudo. Não, mas nós vamos falar sobre isso no próximo. Tem muita coisa ainda para falar. O vírus ainda está aí, por enquanto a gente ainda tem muita restrição, coisa, muitos cuidados que devem ser tomados. E um dos cuidados, claro, é com a relação, gente. Tem que tomar cuidado com tudo, inclusive com relação. Para terminar, para começar, tudo precisa de cuidado, de atenção, principalmente atenção da nossa parte, para depois não ter que passar por essas situações delicadas que a gente não sabe como resolver e o que acontece ao fim do relacionamento. Mas eu não estou aqui pregando que todo mundo tem que ficar casado, pelo amor de Deus. Eu só estou dizendo que o relacionamento tem que ser bom para satisfazer todo mundo, estando juntos ou separados. Doutora Evelyn, muito obrigada por essa conversa. Vamos conversar mais, são assuntos interessantes que parece assim, que só aparecem nessas épocas, mas é o que a gente tem no dia a dia e que não percebe. Com certeza. Por não conversar sobre isso, a gente acaba conversando tudo de uma vez aqui. Verdade. Muito obrigada e bom dia, volte sempre. De nada, querida. Bom dia a você também. Bom dia para você também, que está aí do outro lado e sabe que essa programação, esse conteúdo fica todo à sua disposição no nosso site e nas nossas redes sociais. É só acessar que vai ter tudo lá prontinho para você, mas todo dia você já sabe, estou aqui te esperando 8h30 da manhã, tá?